Então, vamos lá, ó. Fiz a marcação ali, vocês viram, com o nível, né? Selecionei uma parte aqui do meio, né, pra gente começar a trabalhar, né, porque precisa começar de algum lugar. Como eu falei antes, eu ia precisar mudar o travamento que eu fiz aqui, porque vou precisar ter acesso para fechar a porta aqui, né. Até montei a porta no lugar, né. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da treta aqui que a gente se meteu, tá? Só para começar o assunto. Olha aqui, ó, essa soleira aqui, que é a parte que a gente vai começar a reproduzir agora, foi a seção que eu marquei ali, né? Marquei com nível ali, vocês viram, tudo certinho, tá? Essa parte aqui, ó, olha só, ela tá... Botei aqui uma reguinha, aqui, uma mola de Kombi, ela tá basicamente reta aqui, tá? Vamos assumir que ela tenha um raio bem grande aqui, quase reto, esse raio dessa parte aqui. Beleza? Lado esquerdo. Bem como a porta também, se a gente olhar de cima aqui, ela é praticamente reta, né? Essa parte aqui que é onde vai fechar com essa parte ali, né? Agora vamos ver do lado direito o tamanho da diferença. Olha só, vou colocar a reguinha aqui. Olha aí, ó. Olha só o tamanho da diferença, né? A parte do meio tá bem mais para fora, né? Esse raio aqui é bem menor, é um raio bem mais agudo, né? Então olha aí, ó, a diferença. Bem como a porta. Vamos lá ver a porta do lado direito. Tá em cima da bancada lá. Vai ser bem legal pra gente ver. Olha só a curvatura que a gente tem nessa porta aqui, ó. E ela tá amassada aqui, né? Isso aqui provavelmente no serviço anterior, antigo, o pessoal para acompanhar aquela parte lá para fazer fechar a porta, curvou, né? A ponto de ela amassar aqui. Ter esse amassado aqui, né? Beleza. Então, eu conversando aqui com o cliente, a gente vai assumir que essa parte aqui é a correta e vamos reproduzir esse pedaço aqui, depois a gente copia para o outro lado lá. Eu já fiz alguns gabaritos aqui para a gente manter a curvatura mais próxima do que a gente tem desse lado esquerdo aqui, tá? Fiz um gabarito para manter a curvatura nesse sentido aqui, né? Mais próximo possível daqui, né? Conferir com a porta também, né? A gente chegou aí no meio termo com a curvatura da porta, né? Com esse raio aqui da porta, né? Da parte de baixo. E também um outro gabarito para manter essa curvatura aqui, nesse sentido aqui, que seria essa parte de baixo da porta aqui, essa curva aqui, esse raio aí, tá? Então a partir de agora que eu vou começar a fabricação dessa parte de cima aqui. Então vou fazer em partes, obviamente, né? Fazer em etapas, em pedaços, né? Antes de qualquer coisa de mexer na parte de baixo, eu vou fazer esse pedaço do meio aqui, né? Fazer os moldes ali com papel paraná, tudo, depois passar para chapa, tudo certinho, deixar essa parte de cima fabricada, não necessariamente instalada no lugar, mas fabricada, antes de eu cortar ela, para a gente começar a trabalhar na parte interna. Foi!
Eu fiz então o molde no papel Paraná e usei aqueles 2 gabaritos que eu mostrei antes lá para marcar a curvatura. A primeira chapa que vocês viram eu cortando ali, uma chapa 316, ou seja, de 4,75 milímetros. A segunda que eu cortei já é a chapa que eu vou usar para conformar a peça, que é uma chapa 20, uma chapa de 0,9 milímetros. Eu cortei 2 da primeira, tá? Vocês viram eu cortando uma só, mas eu cortei 2 na verdade, que eu vou usar ela para moldar a chapa mais fina. Vou fazer um sanduíche com ela ali na morsa, prender ela na morsa, colocar a chapa grossa, a chapa fina, outra chapa grossa, para vir martelando ali a fim de conformar a chapa naquela curvatura ao longo do comprimento da peça. Depois as outras abas eu vou marcar e vincar elas na frisadeira, corrigir no martelo, esticar, encolher até ficar no jeito certo. Se você precisa aprender técnicas de conformação de chapa, eu posso te ajudar no meu curso online Funilaria Artesanal Fundamental, onde eu ensino várias técnicas de conformação de chapa sem que você precise ter dobradeira, bead roller, roda inglesa, esticador, encolhedor, usando apenas ferramentas simples comuns em qualquer oficina. Vale a pena dar uma olhada, tem link aqui na descrição e no comentário fixado.
lá, pesado, ó, tá aí uma parte já pronta. Eu tive que fazer uns ajustezinhos ali, dar uns cortes, né? Jogar um pouquinho mais para fora aqui na ponta, jogar um pouco mais para dentro lá. Não vou finalizar agora aqui, porque pode ser que a gente precise mexer ainda em mais coisas até o final, né? Como eu falei, a gente só vai fabricar essa parte aqui, não vamos fixar em definitivo aqui, porque tem um monte de trampo para fazer na parte de dentro aqui antes. E agora eu vou fabricar a parte da caixa ali, nessa parte arredondada, né? Eu vou tentar copiar esse pedaço aqui que sobrou do lado direito aqui, né? É uma peça bem complexa, né? Porque ela começa com um raio aqui, enfim, vai abrindo mais lá pra frente. Não dá para saber se isso aqui tá exatamente como tem que ser, mas enfim, a gente vai fazer o melhor que a gente pode lá daquele lado. Depois a gente copia pra cá, né? Até porque, enfim, só tem esse pedaço aqui, né? Nem é todo aquele pedaço lá. Não. Olha só, eu selecionei aqui o mesmo tanto, né? A marcação que eu fiz lá do lado esquerdo, eu fiz aqui, né? Então ó, você vê que vai faltar caixa aqui, né? Pra gente copiar, né? É complicado, viu? Mas vamos lá. Agora vai ser isso aí. Eu já cortei a chapa. Ela tá aqui, ó. A chapa que eu vou usar. E aí vamos começar a conformar agora na roda inglesa aqui, até a gente chegar na peça aí que precisa para fazer esse pedaço que falta aí, né? Dessa parte aí, beleza? Se estiver gostando, dá aquele joinha aí, que não custa nada, e dá aquela baita ajuda pra gente aí. Vamos lá. Se liga só, esse vídeo aqui é só um recorte, uma parte de um episódio maior aqui do nosso canal. Se você gostou, então não dá mole, tem o link na descrição e no comentário fixado do episódio completo. Até o próximo.